Gente, olha só, foram 5 dias de buscas intensas pela mata, vocês viram ali, seja por ar ou seja por terra. O repórter Augusto César preparou um material para a gente que mostra um pouco de como foi esse trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, policiais e também por voluntários, moradores ali da região durante toda esta semana. O avião monomotor Paper Arrow modelo PA-28R-200 partiu por volta das 7 horas da manhã de Umuarama, no noroeste do estado, com 2 tripulantes, além do piloto. O destino era Paranaguá, onde eles participariam de uma reunião de trabalho. A chegada na cidade litorânea seria por volta das 10 horas da manhã, mas a aeronave desapareceu do radar minutos antes, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, divisa entre os municípios de Morretes e Guaratuba. De lá para cá, um forte esquema de buscas foi traçado pelas equipes da FAB, a Força Aérea Brasileira, e do Corpo de Bombeiros, tanto por ar quanto via terrestre. No primeiro dia, o avião da FAB, que veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, iniciou as buscas e sobrevoou a área durante a noite de segunda-feira e madrugada de terça. E a partir das 14h30 nós startamos os processos realmente de busca com equipes em terra, né? Colocamos algumas equipes para percorrer todo esse ambiente. É um ambiente extremamente dificultoso, né? Com alta amplitude, uma área de mata densa, uma área de difícil acesso. Então nós incutimos as equipes nesse ambiente e a partir daí começamos a questionar os moradores daquela localidade a respeito de informações que pudessem, logicamente, alimentar os dados de orientação à nossa busca. Moradores da região repassaram informações para as equipes de resgate, que no segundo dia de buscas reforçaram seu efetivo e montaram no local um posto de comando para concentrar os trabalhos de todas as equipes, que contaram também com o apoio de voluntários. É aqui, naquele posto de comando, que são organizadas todas as operações. Eles verificam onde estão as equipes, eles conseguem controlar toda a área de busca que foi realizada pelas aeronaves, pelas equipes em terra e também as informações que estão chegando de pessoas que ouviram estrondos, informações de pessoas que viram o avião voando muito baixo na segunda-feira. Então, ali está toda a equipe que está organizando o posto de comando. Eles têm computadores e toda a parte de comunicação sendo realizada aqui. É o apoio de um sistema que o Israel vai explicar pra gente. Tudo bem? Nós hoje trabalhamos com drone e a gente está auxiliando nessa busca com o drone de monitoramento. Nós utilizamos o mapeamento aéreo para fazer um 3D da região. Nós estamos com um sensor, que é um sensor de laser, embarcado nesse equipamento, onde a gente consegue fazer um mapeamento da área e retirar toda a questão das copas das árvores para a identificação do que está embaixo. Essa é uma equipe que está chegando de campo, o efetivo do Ghost. Vocês acabaram de chegar na busca? E aí? Muito difícil? Dificílimo acesso. Bastante buraco e visibilidade quase zero. Tinha que abrir no peito lá, e sem comunicação nenhuma. A gente está aqui com o Cabo Rocha, ele acabou de chegar da operação, numa das partes que eles estão fazendo buscas terrestres. E aí, Rocha, olha aqui a situação, o pessoal realmente entra na mata e a locomoção realmente é muito difícil lá? Isso, o acesso é bem complicado, a mata é bem fechada. A gente passou por várias dificuldades também do terreno, assim, muitos aclives e declives. E até a visibilidade assim, dificulta muito assim, adentrar a mata. Então o percurso foi bem lento assim, até para fazer uma marcação para poder retornar ao ponto de origem, e a gente conseguiu chegar nos pontos que a gente tinha já pré-estabelecido no início. Por ser uma área de mata fechada, o trabalho foi bastante difícil, como vimos no relato dos oficiais do Ghost e Corpo de Bombeiros. De acordo com essa geóloga, a experiência do piloto na região onde a aeronave caiu é extremamente diferente da região de onde decolou em Umuarama. Umuarama está em uma região aí de cânions, de ondulações também suaves, mas assim, é muito diferente de uma Serra da Prata aqui, que é próxima a Guaratuba, né? Isso
pela experiência do piloto, pode causar uma divergência. A situação chamou a atenção até mesmo de profissionais da área, que falaram sobre as condições de voo na região e das características climáticas que no dia do desaparecimento não eram favoráveis, o que dificultou as buscas horas após o acidente. Perto de onde foi o último contato da aeronave, uma região muito montanhosa, né? A Serra do Mar, ela tem uma altitude que vai aí a 5.800 pés, mais ou menos, o que daria, para o leigo entender, 1.900 metros de altura em relação ao nível médio do mar. Então, provavelmente essa aeronave já devia estar em descida, a gente trabalha, né, como eu falei, com suposições, e uma região montanhosa. Nessa época do ano a gente sempre tem que tomar cuidado. Mesmo tendo previsão do tempo com precisão, né, bem interessante, a gente sempre liga para os locais onde está se destinando para saber do clima. E ontem, nenhum de nós, nem no hangar lá, nem o pessoal da aviação aqui recebeu a ligação desse pessoal que estava se deslocando. A gente não sabia do voo, nós soubemos desse voo que estava vindo para cá porque tinha alguém esperando lá e o voo não chegou. Então, a partir daí, quando começou a especulação de que a aeronave realmente tinha decolado naquele horário, que já era para ter chegado aqui, aí eu já liguei pro grupamento aéreo para saber se estavam sabendo de alguma coisa, não estavam ainda, então foi quando as coisas começaram a se desenrolar. A força-tarefa e planos de voo eram coordenados pela Força Aérea Brasileira, com apoio dos Bombeiros do Paraná, do BPMOA, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e da Casa Militar. Helicópteros com infravermelho também entraram em operação, além de drones para voos mais baixos, na tentativa de localizar a aeronave, que duraram 5 dias. E no início da tarde desta sexta-feira, imagens do radar aeronáutico mostram o avião da FAB alterando o padrão de rota, passando a voar em círculos na região do Pico Canavieiras, onde o avião foi localizado. Através das redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, se pronunciou na tarde desta sexta-feira, dizendo, abre aspas, depois de 5 dias de intensa busca e muita esperança, é com imenso pesar que comunico que 3 corpos foram encontrados nesta tarde, na Serra do Mar. Neste trágico acidente aeronáutico, perdi amigos que acreditavam arduamente na nossa gestão, fecha aspas. A bordo da aeronave estavam os servidores do governo do Paraná, Felipe Furquim, de 35 anos, e Heitor Guilherme Genovez Júnior, de 42 anos, ambos da Casa Civil, além do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos. O Furquim, ele era funcionário da Casa Civil e o Heitor, ele era da Secretaria de Turismo, que havia pouco sido nomeado para a Secretaria de Turismo. Você acompanhou comigo ali as imagens, o mapa que mostra ali por onde o avião concentrou hoje, na tarde dessa sexta-feira, as buscas. Eu tenho o prazer de receber agora aqui o Michel Moreira. Tudo bem, Michel? Seja bem-vindo aqui com a gente no jornal. O Michel, gente, ele acompanhou desde o início também essas buscas, esteve no local de onde o Diogo Monteiro acabou de participar conosco dessa coletiva de imprensa que o Corpo de Bombeiros cedeu aos jornalistas, agora trazendo as informações de momento com relação ao achado do avião e também das vítimas, dos corpos das vítimas. E eu gostaria que você falasse para a gente, Michel, um pouquinho mais dessa vivência e também durante essa semana, porque de fato é um assunto que chamou muito a atenção de toda a imprensa. São 2 funcionários do alto escalão do governo do estado, sem desmerecer em nenhum momento o piloto, que também, infelizmente, acabou sendo vítima fatal dessa tragédia. O que você pode dizer sobre você que esteve lá naquela região, né, sobre aquele local, sobre as buscas, o avião da FAB, você vai mostrar também daqui a pouquinho para a gente também, o dia de hoje desse avião, né? Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Infelizmente, né, Rafa, uma notícia muito triste que acabou ganhando repercussão em todo o país durante essa semana, desde segunda-feira, quando houve, então, a confirmação do desaparecimento deste avião. Rafa, primeiramente, para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Um local de difícil acesso, um local de mata fechada, com diversos morros também em volta. Foi exatamente neste local também que o avião foi encontrado. A gente consegue ver agora a imagem do avião da Força Aérea Brasileira. É o H-60, que desde segunda-feira, assim que receberam a informação do desaparecimento dessa aeronave, juntamente ali com o último sinal também do monomotor, já veio aqui para o litoral do estado e faz esse trabalho. Rafa, a gente consegue ver aqui pela imagem, vou até me aproximar um pouco mais, que o padrão de voo de buscas
dessa aeronave da Força Aérea Brasileira, ela começa a fazer em retas, bem ali na região da Limeira, ou então nessa região que a gente vê aqui, que é a região de Canavieiras, local exato onde o avião, então, o monomotor foi encontrado. Hoje pela manhã, quando houve essa informação de um sinal de GPS, de um aparelho de uma das pessoas que estavam... relógio, o relógio, né? De uma das pessoas que estavam dentro do monomotor, então a Força Aérea Brasileira começou a concentrar as buscas nessa região. E foi exatamente aqui onde o avião foi encontrado. A gente vê até mesmo aqui, um pouco mais para trás, a colônia Maria Luísa, a Cachoeira Quintilha também, fica bem na divisa. Ou seja, uma então, região bem próxima, inclusive já aqui de Paranaguá, né, exatamente. Michel? Vou até pedir para o pessoal mudar um pouco a imagem, que a gente vê então agora até mesmo com mais definição, todo aqui o trajeto onde o avião acabou fazendo e agora esse é o aqui morro, então... né, onde ele foi encontrado. Exatamente, Rafa. O local exato onde o monomotor foi encontrado, a gente vê ele marcado como sobrevoo, avião FAB. A gente vê que um pouco mais em cima, a gente já tem ali a Alexandra, já entrando um pouco mais à frente, a cidade de Paranaguá. Cachoeira da Quintilha. Isso, as buscas, Rafa, estavam sendo concentradas um pouco mais embaixo, ali na Estrada da Limeira. Era onde havia informação. Estrada da Limeira, inclusive, que é onde o Diogo estava agora, que foi montado, inclusive, o QG ali, os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros. Então, foi encontrado bem próximo ao local. Vale destacar também, Rafa, a todos os amigos que nos acompanham na noite dessa sexta-feira aqui no Litoral Gente. Havia pouca informação, de fato, do local onde essa aeronave teria se perdido. Um sinal de GPS, né, o último sinal de GPS foi emitido, então, alguns minutos antes, de fato, essa aeronave acabar caindo. Algumas pessoas, inclusive, Rafa, falaram ali para as equipes do Corpo de Bombeiros que na segunda-feira pela manhã viram uma aeronave passar ali muito baixa pelo local. Vamos voltar aqui, Rafa, para a gente poder ver um pouquinho. Vou até pedir para a Yasmin abrir um pouco mais a imagem. A gente vê aqui essa marcação aqui, ó, Ponte de Concreto, Rio Canavieiras. Um pouco mais acima, Cachoeira Quintilha. Rafa, foi bem nesse local, nessa localização, que o avião então foi encontrado. Abre mais um pouquinho para a gente a imagem, por favor. A gente vai ver então que de fato fica bem próximo a cidade de Paranaguá, bem próximo também à cidade de Guaratuba, que fica um pouco mais abaixo, divisa então com o município de Morretes. É de fato uma região de muito difícil acesso. Aqui a gente vê uma imagem de satélite, a gente não consegue ver com detalhes, mas há muitas árvores ali, até se possível, com a presença do Michel, que eu gostaria se vocês puderem repetir para mim aqui, as imagens do helicóptero que mostram a fuzilagem do avião. Então, para que vocês aí em casa possam ter essa real noção de quão é difícil essa área. Olha só, gente, são árvores altas, com copas, né, bastante altas. E aí, Michel, desde ontem havia uma estratégia, né, dos helicópteros em especial, que era fazer sobrevoos mais baixos, que era justamente para fazer isso aí, esse movimento da copa das árvores para que eles pudessem enxergar o que havia embaixo delas, né? Exatamente, Rafa. Agora, só para a gente imaginar um pouco o quão difícil que foi também essas buscas. Uma região muito extensa, de mata fechada, a gente vê aí árvores muito altas e também o monomotor é um avião pequeno. Então, que fica ainda mais difícil a visualização, de fato, as equipes da FAB e também as equipes do Corpo de Bombeiros encontrarem esse tipo de avião em meio à vegetação. Rafa, durante a semana, na terça-feira, quando eu estive lá pela primeira vez, a gente viu que as buscas estavam concentradas um pouco mais à direita da Estrada da Limeira, um pouco mais até mesmo próximo da cidade de Morretes. Sim. Já na quarta-feira, a estratégia da Força Aérea Brasileira mudou um pouco, foi um pouco mais para leste, um pouco mais ali para o lado esquerdo, já entrando um pouco mais na cidade de Guaratuba. Mas pelo que a gente viu, até mesmo ali pelas imagens de satélite, a aeronave foi encontrada um pouco mais para trás. Inclusive, Rafa, concordando ali com algumas informações de moradores, como eu disse há pouco, que viram uma aeronave passando ali um pouco mais baixo do que o habitual e também ouviram ali barulho da aeronave passando pelo local na manhã de segunda-feira. Ou seja, Rafa, resumindo toda essa questão, muito difícil realmente foi o trabalho da Força Aérea Brasileira. Vale destacar que o trabalho durante toda a semana foi coordenada pelas equipes da FAB, pelas equipes da Força Aérea Brasileira e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros.
termina então nessa sexta-feira toda essa questão, mas infelizmente um capítulo triste aqui da história do litoral do Paraná. Um avião que veio da cidade de Umuarama, estava muito próximo de chegar já à cidade de Paranaguá. A gente viu ali a cerca de 3 a 5 minutos que chegaria no Aeroparque aqui na cidade.